Certo, então posso começar, né? Me dá só um joinha aí, Roger, se eu posso começar. Obrigada. Perfeito. Bom, com um total de 3 alunas, né? Como sempre no inglês, o inglês não é muito popular mesmo no Enem, né? Para os estudantes, mas tudo bem. Guerreiras aí, né? Bom, meninas, eu não vou escutá-las, então a gente vai ter que deixar a nossa comunicação para algum outro momento, tá? É, então, vocês podem tirar dúvidas, então, por e-mail, depois eu vou passar o meu e-mail para vocês. Tem o pessoal do YouTube também, né, que está acompanhando. Então, bom, vamos começar, né? Eu sou a Maria Luísa, eu sou graduanda pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu estudo e pesquiso inglês há mais ou menos 7 anos. E eu sou apaixonada pelo idioma, pelo estudo do idioma e pela educação de pessoas também. Então, antes de nós começarmos, eu tenho algumas considerações para fazer a respeito do estudo de inglês, tá bom? Bom, uh, o inglês ele é um idioma mundial, então não só do ponto de vista econômico e científico, mas sobretudo do ponto de vista cultural. Não se trata de considerar o inglês como um idioma mais importante do que os outros, ou de considerar que o inglês vai em algum momento suplantar os outros idiomas, tá? Mas se trata da gente considerar que o inglês atualmente ele é um recurso para que a gente possa se conectar com pessoas ao redor do mundo, que a gente possa se comunicar com as pessoas, né? Então, entender e ser entendido pelos demais, né, é crucial, especialmente hoje em dia, né, em que a gente precisa desenvolver as nossas habilidades de comunicação, né? E especialmente para que possam haver ricas trocas de conhecimento entre as culturas, entre os povos. Então, um idioma que possibilite essa comunicação, né, ele tem de ser valorizado, né? Ele tem a sua importância, e não é à toa que o Enem considera como uma das habilidades importantes, né? Então, os candidatos ao Enem, aqueles que pretendem entrar em universidade, o inglês, o Enem considera o inglês como uma habilidade importante a se ter, né? O inglês, ele abre portas para que a gente possa entender o mundo inteiro, né? Conhecer pessoas, culturas, lugares, projetos, e também para que a gente possa ser entendido pelo mundo, né? Para que a gente possa comunicar as nossas ideias, os nossos projetos e a nossa subjetividade também. O inglês ele é um veículo para que as diferentes culturas se unam, né, aprendam umas com as outras, aprendam com suas diferenças e cresçam juntas. E, na minha opinião, a barreira do idioma não pode mais nos impedir de viver e conhecer as diversas experiências e possibilidades que existem ao redor do mundo, né, para nós, para todos nós. Então, o inglês, ele nada mais é do que um veículo, né? Por causas e condições, o inglês se tornou, então, este veículo, né? Se tornou este recurso e esse veículo que nós temos para que a gente possa se conectar mesmo, se conectar com o mundo inteiro. Então, vamos agora para as questões, para os pontos mais práticos mesmo das nossas aulas de plantão, certo? Nossas aulas de inglês. O objetivo dessas aulas de plantão é sanar as dúvidas que vocês tenham em relação ao inglês para o vestibular, que é diferente do inglês que a gente ensina em escolas, empresas, etc., né? Porque o inglês para o vestibular, ele vai ser calcado na interpretação de texto, né? É diferente do que a gente estuda em escolas, etc., onde a gente busca aprender, se comunicar, né? Falar e tudo mais. Mas pro Enem, o nosso foco mesmo é interpretar texto, né? Claro, a gente precisa ter a prática da interpretação de texto, a prática da leitura, depreender ideias a partir de um contexto num idioma estrangeiro, e também ter o conhecimento de gramática, porque algumas questões vão ser bem fundadas em gramática, né? Vão exigir esse conhecimento de vocês. E para que vocês possam, então, como que a gente faz para interpretar um texto, para conseguir interpretar o texto no idioma estrangeiro? Claro que não é tão difícil para vocês,
né? Eu tenho certeza que não é tão difícil para vocês em geral, porque atualmente a gente tem muito contato com o inglês e eu já vou falar sobre isso, né? Essa questão cultural, né? A diferença do espanhol, né? Que muitos alunos optam pelo espanhol e aí abandonam as aulas de inglês do cursinho porque optam pelo espanhol, né? Mas a gente já vai falar dessa questão cultural, né? Que é uma questão bem importante, que pesa bastante na hora da gente entender, da gente compreender um idioma estrangeiro. Então, eu tenho certeza que não vai ser tão difícil para vocês, porque vocês já têm bastante contato com o inglês. Nós temos bastante contato com o inglês. É o idioma que nós temos mais contato no Brasil, né? Depois da nossa língua oficial, né? Nós temos mais contato com o inglês, porque está presente no nosso cotidiano, né? Está presente nos jogos que a gente joga, nos filmes que a gente assiste, nas coisas que a gente usa em geral, né? A gente tem contato com o inglês o tempo todo. Só que a questão é que o Enem, ele vai com certeza tentar dar a rasteira, né? Ele vai fazer, ele vai colocar textinhos, às vezes textos pequenininhos, mas com um certo nível de complexidade, ou melhor, com um nível intermediário de complexidade, né? Às vezes eu vejo algumas coisas no Enem que beira o avançado, assim, sabe? E se a gente não for considerar os outros vestibulares, né? Os vestibulares das universidades, porque aí sim, né, a coisa fica um pouco mais difícil. Então, bom, a gente vai aprender algumas habilidades aqui, a gente vai focar nas questões específicas que vocês tenham, mas a gente vai focar em gramática e eu vou dar algumas dicas para que vocês possam elaborar e ampliar o vocabulário de vocês também em casa, tá? No dia a dia. Então, o objetivo das aulas de plantão é tirar as dúvidas. A ideia é que vocês sejam co-criadores dessas aulas, tá? Porque eu espero que vocês tragam temas para que eu discuta aqui, tá? Também. E as aulas vão ser. Eu espero que as aulas possam ser montadas de acordo com as necessidades que vocês apresentem também, né? Dessa forma, eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês depois, para que vocês enviem sugestões de temas, dúvidas específicas, etc. Outro ponto, antes da gente entrar na nossa aula, de fato, é que tudo que é discutido aqui, tudo que eu apresento para vocês tem um embasamento teórico, tá? Para ajudá-los a aprofundar o seu conhecimento e para ajudá-los na prova, né? A prova de inglês do Enem, ela só tem 5 questões, que geralmente exigem esse nível intermediário, né, de conhecimento, como eu falei para vocês. E a ideia aqui, nas aulas de plantão, é desenvolver as ferramentas que possam ajudá-los a interpretar os textos nesse idioma estrangeiro, né? É uma pequena parte da prova, né? São apenas 5 questões, mas a gente vai tentar fazer com que pelo menos essas 5 questões fiquem garantidas, tá bom? Porque se vocês tiverem pelo menos 5 questões garantidas, já é um certo alívio, né? Então, se vocês não precisarem gastar tanta energia na parte do idioma, ou se pelo menos vocês souberem que vocês estão preparados para essas 5 questões e elas estão garantidas, vocês vão poder, na hora da prova, se dedicar àquilo que tiver uma maior complexidade ou, né, um maior número de questões. Nós vamos trabalhar em 2 vias, tá? Gramática e vocabulário. Nós vamos estudar gramática, né? Vamos tentar focar em gramática, óbvio, né? A gente não tem como a gente usar as aulas de plantão para estudar vocabulário, né? Porque o vocabulário é algo muito vasto e o inglês é o idioma que tem um dos vocabulários mais vastos, né? Então, nós vamos focar em gramática e eu vou dar dicas para vocês praticarem o vocabulário no dia a dia, tá bom? Bom, tem várias coisas que vocês podem fazer para vocês desenvolverem o vocabulário no dia a dia, né? Consumir vocabulário no dia a dia, palavras, né? Quando você lê um texto em inglês, uma matéria de algum jornal estrangeiro, isso é interessante, isso é bastante útil, isso pode ser útil para vocês até na redação, né? Em diversas formas isso pode ser útil. Então, ler trechos, pequenos trechos de jornais estrangeiros. Quando você assiste uma série ou um filme com uma legenda em inglês, né, de preferência, ou você escuta uma música e olha a letra daquela música e aprende a cantar aquela música, ou usa um aplicativo, de palavras ali para praticar palavras em inglês, você está tanto praticando a gramática, né? Se você estará tanto praticando aquilo que a gente estudou nas aulas, que é a parte gramatical, quanto adquirindo novas palavras, expandindo o seu conhecimento e o seu vocabulário no inglês, tá bom? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quanto mais palavras você conhecer
E quanto mais você souber como usá-las, então souber conhecer as regrinhas que regem o uso dessas palavrinhas, mais chances você tem de entender pelo menos o contexto de um texto no Enem e acertar a sua questão, tá bom? Essa aula, então, essa primeira aula de plantão, nós vamos, eu vou apresentar um tema para vocês, tá? Então, eu vou apresentar para vocês verbos hoje, nós vamos começar a falar sobre verbos em inglês. É um tema que eu gosto bastante, porque eu considero ele bem introdutório, ele é bem geral, tá? E ele abrange bastante do que vocês vão precisar inicialmente para a prova. E qualquer dúvida que vocês tenham, então, depois dessa aula, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E eu vou sanando as dúvidas e a gente vai discutindo e elaborando essas ideias no decorrer das próximas aulas, tudo bem? Vamos lá, então, eu vou compartilhar com vocês aqui um material. Só um instante. Espera só um minutinho, que eu tenho que fechar e abrir mais uma vez. Agora vai. Muito bem, pessoal. Eu imagino que vocês estejam visualizando, né? É difícil dar aula sem ver as reações de vocês e sem vocês me confirmarem se estão vendo ou não, mas eu acho que vocês estão vendo. Eu acho que só vou ter essa confirmação quando aparecer para mim aqui no YouTube. Mas enfim, vamos lá, vamos começar. Ah, graças a Deus, apareceu. Então eu sei que está projetando certinho. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então a nossa aula sobre verbos. Mas antes de tudo, aqui uma introdução, né? O inglês para vestibular, ele é tanto o inglês como o espanhol, tá? Para quem, né, for estudar o espanhol para o Enem, o foco sempre vai ser interpretação de texto, né? Então, para como que a gente interpreta um texto, né? Mesmo no nosso idioma, a gente tem que ter conhecimento de gramática, conhecimento de vocabulário, mas, sobretudo, leitura, né? Quanto mais leitura vocês tiverem, quanto mais prática vocês tiverem, mais contato com o idioma vocês tiverem, mais hábeis vocês estarão para interpretar, tá? Para depreender a ideia que aquele texto apresenta, tá? E o inglês ou o espanhol, né? Acho sempre interessante trazer esse debate aqui, né? Porque eu acho que uma boa parte dos alunos, dos candidatos ao Enem, escolhem o espanhol. E apesar dele ser parecido, eu coloco parecido entre aspas, porque na verdade tem vários falsos cognatos no espanhol, apesar de ser parecido com o português, culturalmente falando, nós temos pouco contato com o espanhol. E o inglês ainda é o idioma de maior abrangência, tanto no Brasil quanto no mundo. E no nosso dia a dia nós temos mais contato com o espanhol, ou com o inglês. E como eu disse, mais uma vez, não se trata de achar que o inglês é mais importante que todos os outros idiomas do mundo por A e B motivos. Não se trata disso. Mas se trata de reconhecer que é o idioma presente hoje, né? É hoje o nosso veículo de comunicação mesmo, do ponto de vista econômico, científico e cultural. Certo. Vamos ao que interessa. Vamos falar então hoje, a nossa aula introdutória vai ser sobre verbos. E eu adotei aqui algumas nomenclaturas, né? Claro, elas têm uma base teórica, mas eu gosto de separar os verbos, de adotar essas nomenclaturas aqui, né? Verbos auxiliares, modais e ordinários. Então, vamos pensar os verbos em inglês e como eles se comportam em três grandes categorias, tá? Eu escolhi separar. Bom, primeiro deixa eu explicar, né? Os verbos auxiliares, eles são verbos que auxiliam, né? Eles não têm exatamente uma tradução. Eu escolhi separar os auxiliares entre básicos e modais, porque na verdade verbos auxiliares e verbos modais são a mesma coisa. Vocês vão entender isso mais claramente já já, né?
Mas eles são verbos que têm um comportamento, digamos assim, diferente, né? Bem diferente do que a gente está acostumado no português. Já os verbos ordinários são os verbos, ou principais, em alguns momentos eu vou me referir a esses verbos ordinários como principais, são todos os verbos do inglês, todos os verbos de ação, tá? Correr, andar, comer, trabalhar, normal, aqueles mesmos verbos que nós temos em português, tá bom? Vamos então começar por essa categoria aqui, verbos auxiliares. E aí, entendam que para fins didáticos eu uso essa categoria de verbos auxiliares e a gente vai, para fins didáticos, dividi-los entre básicos e modais, tá bom? Vamos começar então pela definição. Os chamados verbos auxiliares ou modais, na apostila de vocês vão encontrar esse tema que eu estou abordando aqui hoje, com o nome de anômalos, tá? Verbos anômalos, na página 327. Se não tiver, não sei se vocês já estão com as duas apostilas. O ano passado era a apostila 1, depois a apostila 2. Eu não me recordo, acho que esse tema, ele tá no final da apostila 1 e começo da apostila 2, tá? Se ele estiver, esse tema, talvez ele esteja na apostila 2 mesmo, a grande parte dele, mas não tem problema, tá? Não tem problema a gente inverter a ordem do que a gente está falando aqui. Guardem esse tema e quando vocês estiverem com o material em mãos, vocês só vão precisar revisar e fazer os exercícios que estão lá, né? Os anômalos, ou verbos modais ou verbos auxiliares, eles formam um conjunto de palavras com semelhanças e diferenças entre si. Nós vamos analisar as características e usos desses verbos. Então, vamos começar por essa categoria aqui, verbos básicos, né? O que eu vou chamar aqui de verbos básicos. Auxiliares básicos, perdão, os verbos auxiliares básicos. Então, são esses aqui, do, does, did, will and would, tá? Eu não vou me aprofundar muito no uso deles, né? Eu só vou apontar para vocês que o do, does, o did e o will, eles são usados nos tempos verbais mais básicos do inglês e que é realmente uma base para vocês praticarem, para vocês entenderem como funciona o inglês, tá bom? A partir dos tempos verbais simples. Então, como vocês veem aqui embaixo, ó, o presente simples, o passado simples e o futuro simples são os tempos verbais básicos do inglês. Nós utilizamos esses verbos auxiliares aqui para cada um desses 3 tempos verbais que eu apresento aqui para vocês. E por que eu não vou me aprofundar muito nisso aqui hoje? Porque esses 3 tempos verbais aqui, eles já estão na plataforma, tá? Tem arquivos lá explicando separadamente, bem certinho. Tem uns vídeos também da professora explicando sobre cada um desses, não sei se tem de cada um dos tempos verbais, mas tem algumas explicações também sobre esses tempos verbais aqui, mas tem os arquivos lá certinho, bem explicadinho, tá bom? Cada um desses tempos verbais aqui, o presente simples, passado simples, futuro simples, e eu fico à disposição de vocês para esclarecer dúvidas acerca disso aqui. Mas como nós temos muitas outras coisas para a gente conversar sobre inglês, então eu vou deixar esse tema mais básico aqui para que vocês, vou dar uma pincelada hoje, claro, e vou deixar para que vocês estudem com o material que está lá na plataforma e me tragam as dúvidas para eu esclarecer, assim a gente tem tempo para focar em outras coisas, tá? Mas então, voltando aqui, né? O que são os verbos auxiliares básicos? Eles são verbos sem tradução, tá? Ou seja, numa frase, quando a gente traduz uma frase com eles para o português, eles não são traduzidos. Eles servem para modificar o verbo principal. Eles dão temporalidade ao verbo principal. Então, quando a gente usa o do e o does na forma de verbo auxiliar, ele, no caso de uma pergunta ou de uma negativa, a gente já vai entender como, né, a gente monta a pergunta negativa, né, a interrogativa, a negativa e a sentença afirmativa em inglês. Mas quando nós usamos o do e o does na interrogativa e na negativa, né, nós utilizamos eles quando nós queremos expressar alguma frase no presente, né, no presente simples. E ele dá temporalidade ao meu verbo principal, ao meu verbo ordinário, né, o andar, correr, comer, etc, etc. Ele vai me dizer que o meu verbo principal está no presente, tá? Eu já vou explicar isso com exemplos. O did, ele também, né, ele vai fazer a mesma função, só que ele vai estar ali
para me mostrar que o meu verbo principal está no passado. O will para mostrar que o meu verbo principal está no futuro e o would para mostrar que o meu verbo principal está na condicional, ok? Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. Olha só. Vamos ver, vamos olhar, olha para esse exemplo aqui, para essa frase. Você tem, na verdade é uma pergunta, né? Você tem algum dinheiro? Né? Em português, a gente manda direto aqui o sujeito, né? O pronome, você. O meu verbo principal, ó, toda vez que eu falar de verbo principal, verbo ordinário, é isso aqui, né? O verbo ter, né? E o restante, o complemento aqui da minha pergunta, algum dinheiro. Então, vamos comparar com a forma dessa pergunta aqui em inglês. Então, ó, you, você, have, tem, any, algum, money, dinheiro, tá? Percebe que, ó, daqui até aqui, do you ao money, certinho, né? Eu tenho a minha tradução literal, palavrinha por palavrinha no português. Só que, para eu fazer essa pergunta, para eu montar essa pergunta aqui em inglês, eu preciso do verbo auxiliar do, ok? Eu preciso do meu verbo auxiliar. Por quê? O meu verbo have, o meu verbo principal, o verbo ter, ele não muda. Ele não é como no português, em que essa mesma pergunta, se eu quiser jogar ela para o passado, ela está no presente, né? Você tem algum dinheiro agora, nesse momento, no presente? Se eu quiser jogar essa pergunta para o passado, eu vou alterar, vou modificar o meu verbo principal aqui, o meu verbo ter, e ele vai virar você tinha algum dinheiro? Se for para o futuro, você terá algum dinheiro? Né? Em inglês, isso não acontece. Isso é uma das coisas mais legais do inglês. Os nossos verbos em inglês, eles não se alteram tanto, eles não têm tantas modificações quando eles são conjugados, né? Eles não têm tantas conjugações, né? Então, qualquer sujeito que conjugue este verbo, o verbo vai permanecer igual. Tá? Então ele vai ser sempre have, sempre have. É claro que tem algumas alterações, no passado é had, conjugado por he, she, it, has, mas são coisas pequenas, tá? São pequenas alterações comparado ao português, né? Que se você pegar o verbo ter aqui e for conjugar ele em português, você vai ter diversas modificações, diversas alterações, diversos sufixos acrescentados a esse verbo, dependendo de quem o conjugue, né? Eu tenho, você tem, ela tem, eles têm, e assim vai. Eu tenho, você tinha, eu tinha, você tinha, eles tinham, ela tinha, vocês tinham. No futuro, eu terei, você terá, ele terá, ela terá, eles terão, vocês terão. Percebe que o verbo ter, ele sofre várias modificações, né? Já no inglês, não. A gente vai ter o meu verbo have, que é o verbo ter, ele vai ter poucas transformações, tá? Então, veja só. Do you have any money? Percebe que o verbo do não tem tradução, né? Primeiro ponto a respeito desses verbos auxiliares básicos. Eles não têm tradução. E eles dão temporalidade ao verbo. Então, ele me mostra que o meu verbo have está no presente, né? É tem. Se eu substituísse o verbo do, verbo auxiliar do, por did, eu teria o você tinha algum dinheiro, né? Eu não mudo nada aqui, né? Entre o you e o money, eu não mudo nada. Porque se eu alterar o meu verbo auxiliar, eu já sei que eu alterei a temporalidade do meu verbo principal, ok? Como vocês verão com mais vagar lá nos arquivos que estão na plataforma, o does, ele é a mesma coisa que o do, tá? Ele é usado também para o presente. Só que ele é usado para he, she, it, ok? As três pessoas, terceira pessoa do singular nas três formas, tá? Ele, ela e o it, que é o ele e ela, mas que a gente usa para coisas, animais, etc, ok? Então, does she have any money? Né? Percebe que a tradução she, ela, have, tem, any money, algum dinheiro, né? É a tradução literal. Neste caso, nós temos uma tradução literal e o does só está aqui para me mostrar que o have está no presente. A mesma coisa aqui, ó. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Né? Perceba que o did me diz que o meu verbo work, que é trabalhar, está no passado. Né? Did you work? Você trabalhou. Né? E para o futuro, se eu falar, por exemplo, he loves Paris, ele ama Paris. Mas se eu acrescentar o will aqui, ele transforma o meu verbo amar, né, no caso, em amará. Tá bom? Então, he will love Paris. Então, já transformou no futuro. E a condicional não tem um arquivo sobre esse tema aqui, sobre esse verbinho lá
na plataforma, mas esse tema aqui é bem tranquilo, é bem fácil de assimilar. O would, ele também não tem uma tradução, e a gente usa essa palavra, uma forma bem fácil de lembrar o que essa palavra significa, aliás, o que ela faz com o verbo, é só memorizar que toda vez que ela aparecer antes de um verbo, é só acrescentar, se você souber a tradução desse verbo que vem na frente aliás, que vem depois do would, na tradução, no português, ele vai terminar com ria, né? Com esse finalzinho mesmo, R-I-A, ria. Então, ó, would travel. Se você sabe que travel é viajar, então would travel é viajaria. Se você sabe que work é trabalhar, então would work, trabalharia. E assim por diante, tá? Para qualquer outro verbo. Trabalharia, viajaria, estudaria, comeria, etc. Então, ele é a minha condicional. É o verbo naquela situação dentro de uma condição, ok? É o verbo dentro de uma condição. Então, we would travel more often if we had more free time. Nós viajaríamos mais vezes se nós tivéssemos mais tempo livre, ok? Muito bem. Algo importante, foca aqui no do, no does e no did. É importante observá-los aqui porque, se você não conhece esses verbos, não sabe como eles se comportam, algo importante de saber é que o verbo do, ele pode ser usado tanto quanto o verbo auxiliar naquelas situações em que eu mostrei para vocês aqui, tá vendo? Nas quais os verbos do, does, did não têm tradução, né? Como eles também podem ser usados como um verbo de ação, tá? Quando ele é usado como um verbo de ação, e como é que você sabe quando o verbo está sendo usado na forma de ação ou não? Você sabe disso quando ele vier depois do sujeito, tá? Então, se o verbo do vier depois do sujeito, does ou did, né? Vocês já vão ver a alteração, por que da alteração aqui. Então, se ele vier depois do sujeito, you, né? Nesse caso, ou I, ou she, você vai saber que ele é o verbo fazer, tá? É um verbo de ação significando fazer. O mesmo é para o does e para o did, conforme os exemplos abaixo. Então, o do, né, no sentido de fazer, de verbo de ação, verbo fazer, de uma ação. Quando ele é conjugado por he, she, it, né, no presente, né, ele, ela, e o it, que é ele, ela, ou isto, né, quando conjugado pela terceira pessoa do singular, ele vai se transformar em does, tá? Ele vai obter essa forma aqui. E quando ele estiver no passado, para todos os pronomes, tá? Para todos os sujeitos possíveis, ele vai ser did. Vamos ver os exemplos para isso ficar mais claro, né? Olha aqui nessa pergunta. Do you do your homework every day? Do you do your homework every day? A tradução dessa pergunta é: você faz a sua lição de casa todos os dias? Né? Perceba que o meu primeiro do, ele não entra na minha tradução, porque ele é um verbo auxiliar, né? Então ele não é traduzido. Ele simplesmente me diz que o meu verbo principal, que nesse caso é do também, só que é o verbo fazer, né? Ó, faz, está no presente, né? Então ele só dá a minha temporalidade, ele só dá temporalidade presente ao meu verbo principal. Tá? Então, do you do your homework every day? Do you do your homework every day? Right? E para o passado, né? Então, no caso do passado, I did my homework yesterday, but not today. Né? Então, se eu fosse colocar essa pergunta, essa mesma primeira pergunta no passado, eu simplesmente substituiria o meu primeiro do aqui, que é verbo auxiliar, pelo verbo auxiliar do passado, que é o did. Né? Então, ficaria did you do your homework yesterday? Nesse caso não pode ser every day, porque every day é todos os dias, então a gente substitui aqui pelo yesterday, né? O ontem. Did you do your homework yesterday? Né? Você fez o seu dever de casa, a sua lição de casa ontem. Né? Perceba que na pergunta o meu verbo principal não muda. Mas na resposta afirmativa no passado, o meu verbo fazer, né? O verbo do, ele sofre uma modificação. Então, ó, a resposta para o Did you do your homework yesterday seria I did my homework yesterday. Ok? I did. Eu fiz. I did my homework yesterday, but not today. Ok? Eu fiz minha lição de casa ontem, mas hoje não. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Does she do housework every day? O que é housework, né? Homework, lição de casa, né? Lição que o estudante tem que fazer em casa. Housework são tarefas de casa, como limpar, lavar louça, etc.
Então, does she do housework every day? Né? Does she, perceba, o meu primeiro does aqui, ele é um verbo auxiliar do presente simples, né? Isso tudo tá bem mais claro lá no arquivo da plataforma, tá? O does é o meu verbo auxiliar, né, do simple present, que nós usamos com a terceira pessoa do singular, né? Does she do, na pergunta, eu posso dizer, né? Does she do housework every day? Né? Ela faz as tarefas de casa todos os dias? E a resposta ficaria yes, she does, ok? She does housework every day. Sim, ela faz. Eu coloquei lição de casa, mas housework é tarefas de casa, tá? Tarefas de casa todos os dias. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos seguir adiante. Aqui, vocês têm algumas questões. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões que estão na apostila de vocês. Nós não vamos responder essas questões agora, mas eu vou voltar a elas para que a gente possa responder, tá bom? Nós não vamos respondê-las agora, porque essas questões, elas são baseadas naquele conteúdo que está na plataforma, tá? Simple Present, Simple Past, Simple Future. Então, nós vamos falar sobre isso aqui mais para frente, tá bom? Então, eu recomendo que vocês estudem os arquivos de Simple Present, Simple Past e Simple Future que estão na plataforma, para que vocês consigam responder essas questões aqui, tá bom? No livro de vocês, e aí a gente responde uma próxima aula, eu respondo aqui com vocês, tá bom? E explico sobre elas também. Certo, vamos falar agora do verbo have. O verbo have é outro verbo bem importante do inglês, tá? Porque ele tem dois usos bem importantes, né? Primeiro, que ele vai ter essas três formas possíveis: o have no presente, o has também no presente, quando conjugado por he, she, it, tá? E o had, que é a forma do verbo have no passado. Primeiro uso do verbo have, ele é usado com sentido de posse, junto com outros verbos auxiliares, ou seja, ele é usado com um sentido, né, de ter, de possuir, ok? Por exemplo, do you have a car? Você tem um carro? Yes, I have a car. Né? Eu tenho um carro. Does she have a car? Does she have a car? Ela tem um carro? Yes, she has a car. Né? Ela tem um carro. Então, a forma has é a forma para he, she, it no presente, tá bom? Para I, you, we, they, né? Eu, você, nós e eles, elas, nós usamos a forma have. Agora, para he, she, it, nós usamos a forma has, pensando no presente, tá? Agora, pensando no passado, para todos os sujeitos aí possíveis, nós vamos usar a forma had, ok? Então, do you have a car? Did you have a car? I had a car, né? Você tinha um carro? Eu tinha um carro, ok? O mesmo para you, he, she, it, we, they, ok? Então, só lembrando, I, you, he, she, it, we, they, né? São os pronomes, sujeito, né? Do inglês. Eu, você, ele, ela, o it, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o it mais para frente, mas é aquele ele, ela para coisas, objetos, etc., animais. We and they, né? Nós, eles e elas, né? Então eu, você, ele, ela, nós, eles e elas, tá? E o segundo uso do have é como verbo auxiliar dos tempos verbais perfeitos, tá? Então, lembrando, guardem isso. O verbo have, ele pode ser usado com sentido de posse, mas também como o verbo auxiliar dos tempos verbais perfeitos, que é um teminha um pouquinho mais complexo, nós vamos ver mais para frente, mas também muito importante, né? Isso aparece muito nos textos do Enem, e por ser um tema um pouquinho mais complexo, ele geralmente causa algumas confusões, tá? Mas eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês conhecerem isso aqui também hoje, tá? Então, present perfect, né? Que é um tempo verbal bem interessante aí do inglês. Nós usamos o verbo have como um verbo auxiliar, ou seja, um verbo que tá aí na construção, na formação desse tempo verbal, ou seja, toda frase que seja dita no present perfect, ela vai ter o verbo have, tá? Então, por exemplo, I have lived in this city for 24 years, né? Eu tenho morado nessa cidade por 24 anos. She has worked there for years. Ela tem trabalhado lá por anos.
E o past perfect, que é um outro tempo verbal da família e dos tempos verbais perfeitos, né? I had studied Spanish before traveling to Spain. Né? Eu tinha estudado espanhol antes de viajar para a Espanha. Então, perceba, ó, tempos verbais perfeitos. Tem os exemplos do present, past perfect. Nós também temos o future perfect, né? Que também utiliza o verbo have, mas aí junto com will, coisa que nós vamos ver mais para frente. Mas veja só, I have, né? I have lived. She has worked. I had studied, ok? Então, nós usamos nesses tempos verbais aqui o verbo have, só que aqui já não é com o sentido de posse, né? Já não tem mais o sentido de posse. Aqui o sentido de verbo de haver, né? De existir. Então, eu tenho vivido nessa cidade, ou morado nessa cidade. Ela tem trabalhado lá por anos. Eu tinha estudado em espanhol. Então, percebe que aqui não tem um sentido de posse, né? Tem um sentido de haver, de existir, de acontecer, ok? Muito bem. Aqui nós temos mais alguns exercícios, agora focado no uso do verbo have, tá? São exercícios da apostila também. Então, por exemplo, John, accompanied by his fellows, alguma coisa aqui, just arrived. A resposta para essa questão é a letra B, has just arrived, ok? Aqui é uma questão que exige um conhecimento de present perfect. Então, para responder essa questão, você teria que saber como funciona o present perfect, ok? E o uso do have, né, no present perfect. Qual é a forma que nós usamos para John? John é he, terceira pessoa do singular. Então, a forma has, né, alternativa B. E aqui nós temos outra questão com o uso do have no sentido, né, no sentido 2, né, que nós vimos anteriormente aqui, o sentido 2, né, que é o sentido de como verbo auxiliar dos tempos verbais perfeitos. Nós temos aqui a lacuna, his watch yet. E as opções, didn't he found, hasn't he found, doesn't he found, don't he find, do he find. Vocês vão ver mais para frente, a gente volta para essas questões, mas vocês vão ver que todas as possibilidades aqui são impossíveis, com exceção da letra B também. Hasn't he found his watch yet? Ok? Então, para essas duas questões, você teria que entender aqui qual a forma correta do verbo have, ok? E também saber que nessas situações aqui você usa o verbo have, ok? Muito bem. E agora vamos adentrar no tema dos verbos auxiliares modais, que costumam causar bastante confusão, mas que são, assim, bem queridos pelo Enem. Eu vejo bastante questões, assim, várias questões de Enem com o uso desses tempos verbais, seja numa questão própria voltada para a gramática, seja numa questão, seja dentro de um texto, né? O uso dos verbos modais, tá? Que a gente também vai chamá-los de auxiliares aqui, porque nós usamos, quando nós queremos formar uma pergunta, uma negativa, nós não utilizamos outro verbo. Eles já fazem a função, né, da negativa, da interrogativa, além da afirmativa, tá bom? Então, são verbos, vocês vão entender isso com mais calma conforme a gente for vendo os exemplos, e mais para frente eu vou mostrar para vocês todas as regras que regem esses verbos aqui, os auxiliares modais. Mas vamos entender por enquanto como que a gente usa cada um deles, tá? E, gente, mais uma vez eu reforço, o que eu estou explicando aqui vai fazer bastante sentido junto com aquele conteúdo que está na plataforma sobre Simple Present, Simple Past, Simple Future, ok? Então, se vocês tiverem uma clareza aí de como usar esses três primeiros tempos verbais aí, que nada mais é do que aquilo que eu comecei a falar para vocês, né? O uso dos auxiliares básicos, né? Como usar os auxiliares básicos, para que eles servem. Se vocês entenderem aquilo que está no início, fica bem mais fácil entender isso aqui, tá bom? O uso dos modais. Então, vamos lá. Quando a gente pensa nos verbos auxiliares modais, eu não trouxe todos os modais aqui, tá? Nós temos outros verbos modais. Mas esses aqui são os mais usados e os principais que vocês devem conhecer. Bem, esses verbos aqui, eles possuem uma tradução. Então, por que eu já separei eles, né? Embora eles sejam todos da mesma família lá do do, does, did, etc. Por que eu separei eles?
Porque aqueles lá, eles não têm tradução, mas esses têm, tá? Esses têm uma tradução. Eles são verbos que, por ter uma tradução, também dispensam o uso de outro verbo auxiliar, tá? Então, você nunca vai usar o do you can. A maioria de vocês sabe que o can significa poder, conseguir, né? Por exemplo, I can ride a bike, I can ride a horse, por exemplo. Eu consigo andar de cavalo, né? I can speak English, né? Eu consigo falar inglês, né? O can, ele tem uma das funções dele, vocês vão ver outras funções, ele pode ser permissão, pedido de ajuda, etc, etc. Mas vocês sabem que ele, geralmente, a tradução geral dele é poder ou conseguir, né? Então, você nunca vai usar, algo que é importante saber, é que você nunca vai usar, por exemplo, do you can. Você não vai dizer, do I can go to the party, por exemplo, você pedindo para sua mãe para ir numa festa, do I can go to the party? Não, você não usa do e can juntos, tá? E aí que entra essa questão, por que o can, o can, bem como os outros modais, né? Por que a família aqui dos modais, a gente chama eles de auxiliares também, né? Porque eles são verbos independentes, né? Eles não precisam de um outro verbo para que eles possam fazer sentido. Então, se eu quiser, né, pedir uma permissão, né? Can I go to the party? Posso ir na festa, eu vou usar o can direto, né? Can I go to the party? Eu não vou usar do I can go to the party. Não, can I go? Né? E então ele expressa essa ideia de modo, ok? Por isso, modal. Eles possuem regras próprias que não se aplicam aos demais verbos, tá bom? E isso a gente vai entender com calma quando a gente for ver quais são as regras que regem esses verbos e quais são as regras que regem os demais verbos. E quando eu falo aqui, quando eu menciono aqui os demais verbos, eu estou me referindo aos verbos ordinários, ok? Todos os outros verbos, aqueles verbos de ação que eu mencionei, o andar, correr, comer, né? O work, walk, run, study, etc. A gente vai falar sobre esses verbos, sobre como usar esses verbos. Então vamos lá. Os primeiros verbos aqui que vocês precisam tomar conhecimento: can, could, may, might, should and must. Ok? Vamos lá, vamos começar a falar do can, né? O que provavelmente é mais conhecido aí por vocês. O verbo can, ele pode ter, até 7 usos, né, diferentes. Então, é nisso que a gente acaba escorregando um pouco, né, quando se trata de fazer uma prova, seja o Enem, seja qualquer outro vestibular, seja um concurso, né, no futuro. É aí que a gente escorrega, porque às vezes a gente acha que a gente sabe como usar o verbo. Tudo bem, a gente sabe como usar. Só que existem outras formas de usar esse mesmo verbo. E às vezes a prova, a questãozinha da prova, vai pegar justamente, ou talvez, uma forma de usar esse verbo que você não conhece. E aí você pode errar uma pergunta boba que você pensa ter acertado, né? Que você acha que você tiraria de letra. Enfim, vamos lá. Então, o verbo can, ele pode ter até 7 usos possíveis, né? O primeiro deles, né? O primeiro uso aqui do can, a primeira coisa que vocês precisam saber a respeito do can é que ele pode ser usado para expressar um saber, uma capacidade de fazer algo, uma habilidade. Exemplos: He can swim very well. Ele consegue nadar muito bem. Tá? She can speak English fluently. Né? Ela sabe ou consegue falar inglês fluentemente, tá? Então perceba que a tradução do verbo é um pouco fluida, né? Você pode traduzir como conseguir, poder e também saber, tá bom? Pedido de permissão, né? Can I open the window? Can we go to the party? Né? Eu posso abrir a janela? Nós podemos ir para a festa? Nós podemos usar o can para dar ou negar uma permissão, né? You can go to the party. Você não pode ir para a festa. Ou you can, não, can ou can't, né? They can come here, né? Eles podem vir aqui, ou can't, não podem vir aqui. Então a gente dá ou nega a permissão usando o can. Para expressar possibilidades com can be, né? Junto com be. Né? São Paulo can be very cold in winter. Né? São Paulo pode ser bastante frio, muito frio no inverno. Expressando impossibilidade, o oposto, can't be, it can't be true.
She can't be right, né? Isso não pode ser verdade, ela não pode estar certa. Para oferecer ajuda, né? Can I help you? Can we do something for you? Né? E para o pedir ajuda, aqui tem uma faixa aqui na minha frente que eu não consigo ver, deixa eu ver, agora eu consigo ver. Can you help me? Or can you open the door? Né? Você pode me ajudar? Ou você pode abrir a porta, né? Pedindo ajuda ou até um favor, né? Bom, e aqui para a gente praticar, né, um exercíciozinho de simulado, né? No contexto do quadrinho, o termo can indica uma ideia de. Né? Então, o que ele diz aqui no quadrinho? Instead of reading a book, can we read tweets? Né? Então, ao invés de ler um livro, nós podemos ler tweets. Né? Então, pensando em redes sociais, né? Ler tweets no Twitter. Então, qual que é, nesse contexto, o termo can, a palavrinha can, ela indica qual das ideias aqui, né? Qual das 7 possibilidades aqui, né? Habilidade, conhecimento, pedido, obrigação, certeza, né? Pedido, né? Can we read tweets? Né? Ele tá pedindo. Bem tranquilo isso aí, né? Agora vamos para o could, nosso segundo verbo auxiliar de hoje. O could, primeiro ponto aqui do could, deixa eu até aproximar aqui. Ele pode ser usado como o passado do can, no sentido de habilidade ou capacidade. Por exemplo, he could swim when he was 5 years old. Né? Ele sabia ou conseguia nadar quando ele tinha 5 anos. We couldn't understand everything they said. Né? Nós não conseguimos entender tudo que eles disseram. Muito bem. Um segundo ponto do could é para deixar uma pergunta com um tom mais formal, geralmente em pedidos de favor ou permissão. Por exemplo, could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Could you help me with this? Você poderia me ajudar com isso? Então perceba que o could ele pode ser usado tanto como o passado, a forma passada do can, né? Conseguia, né? Podia, etc. Mas ele também pode ser usado como can naquele sentido de pedir um favor ou pedir uma permissão. Só que nesse caso há uma diferença, né, no sentido. Aqui o sentido do could, né, no sentido na permissão ou no favor, ela é mais formal. Então a gente usa o could no mesmo sentido que a gente usaria o can aqui, só que para pedidos e permissões a gente usa o could quando a gente quer ser mais formal. É uma forma mais formal, mais educada de usar, tá? Terceiro ponto, para indicar que alguém é capaz de fazer algo no futuro do pretérito. Por exemplo, after dinner, we could go for a walk. Né? Depois do jantar, nós poderíamos sair para uma caminhada. Então, pensando no que vai acontecer no futuro, depois de uma coisa que também vai acontecer no futuro. Né? Então, quando o jantar se tornar passado, aí nós vamos fazer uma determinada coisa. Tá? Outro exemplo, you could get a better job if you spoke English, né? Você poderia arranjar um emprego melhor se você falasse inglês, ok? You could get, né? Você poderia conseguir ou arranjar, ok? E um quarto ponto, um quarto uso do could para fazer com que uma sugestão soe menos direta, tá? Um sentido mais abstrato aí do could, né? So, what are we doing tomorrow, né? E aí, o que vamos fazer amanhã? I don't know. I guess we could go fishing. I guess we could go fishing. Eu não sei, né? Eu acho que nós podíamos, né? Ou poderíamos ir pescar, né? O que a gente podia ir pescar, uma forma bem informal aqui o exemplo, ok? Então, esses são os 4 usos básicos aí, principais do could, ok? Vamos para o nosso... antes da gente ir para o nosso próximo verbo modal, algo bem importante, né? Be careful, né? Sejam cuidadosos. A palavra can não tem futuro, tá? Ela não tem uma forma futuro. Ao invés disso, nós usamos will be able to, ok? Então, por exemplo, se eu quiser dizer que eu vou poder viajar depois da quarentena, ou vou conseguir viajar depois da quarentena, eu vou usar I will be able to travel, ok? Eu vou poder viajar depois da quarentena. I will be able to travel after quarantine, ok?
E o can não tem forma condicional, tá bom? Também, lembra do would? A gente não vai dizer would can, tá bom? Da mesma forma que a gente não pode dizer will can, lembra aquela regrinha, né, inicial de que a gente não usa dois verbos modais ou dois verbos auxiliares juntos, né? A gente sempre tem alguma outra forma de dizer aquilo, porque a gente não pode, se um verbo modal, né, não tem forma passado ou futuro, como é a maioria deles, né? A gente não pode juntar dois verbos modais, aí jogar o will lá, ou jogar o did, ou jogar o would, né? A gente tem que descobrir uma outra forma de usar esse, de expressar esse mesmo sentido, né? Então, o que não tem uma forma condicional, né? A gente não vai dizer would can, a gente vai dizer would be able, ok? Então, por exemplo, I would be able to drive if I had money to pay for drive classes. Né? Então, eu poderia, seria capaz, conseguiria dirigir se eu tivesse dinheiro para pagar por aulas de direção, ok? Muito bem. Vamos, para a gente finalizar, vamos falar aqui do may e might. E na próxima aula, então, a gente faz uma revisão do que nós falamos até aqui e segue em frente falando dos demais verbos modais. Então, para a gente finalizar, esse aqui eu acho que é um dos campeões de dúvidas, né? Então, os alunos, quando estão estudando inglês, geralmente eles chegam nesse ponto, eles estudam o may, estudam o might, mas depois esses dois verbos aqui acabam gerando bastante confusão e bastante dúvida. Então, vamos deixar isso aqui claro de uma vez por todas, né? O uso do may e do might. Então, vamos pensar no may primeiro, tá? O may, ele é usado para dar ou pedir permissão, olha só, do mesmo jeito lá que o can e que o could. Só que ele, assim como o could, ele é usado de uma forma mais formal, ele tem um tom mais formal. Então, eu poderia dizer, né? Digamos que eu chego em algum lugar e eu quero saber se eu posso me sentar, né? E aí eu pergunto para alguém que está ali próximo, né? Eu poderia perguntar, can I sit here? Tá tudo certo, né? Tô perguntando, pedindo permissão se eu posso me sentar ali. Can I sit here? Né? Posso sentar aqui? Tudo bem, o can é possível. Só que se eu quiser ser mais educada, eu posso dizer, could I sit here? E se eu quiser continuar sendo educada, eu posso, ao invés do could, usar o may e usar este exemplo aqui. May I sit here? Ok? Então, o may usado com aquele mesmo sentido de pedir ou dar permissão, tá? De uma forma mais formal. Expressar recusa ou proibição, tá bom? Então, may not, por exemplo, you may not sit here, né? Então, respondendo à pergunta, ao pedido aqui de cima, não, você não pode sentar aqui, não. Então, you may not sit here, né? Eu poderia dizer, you can't sit here, você não pode sentar aqui, mas de uma forma mais educada, e aquilo que a gente vê em placas, né, geralmente, ou na linguagem jornalística, né, mais formal, você vai encontrar essas palavras. Então, you may not sit here, ok? Você não pode sentar aqui. Outro ponto, outro uso do may. Então, a gente, por enquanto, está só focando no may, já eu vou explicar o uso do might. Segundo ponto aí do may é uma verdade atrelada a um fato, né? English may be difficult, but we need to learn it, né? Então, inglês pode ser difícil, mas nós precisamos aprendê-lo, ok? Aqui, um terceiro ponto, terceiro uso do may, desejar algo a alguém. Então, a gente encontra o may em expressões, tá? Como, por exemplo, seja muito feliz, que o ano novo traga, né, muita felicidade, e aí, para isso, a gente vai usar a seguinte construção: may you be very happy, né? Que você seja muito feliz, né? Ou seja muito feliz. May the new year bring much happiness, né? Que o ano novo traga muita felicidade. Então, dentro de expressões, ok? Dentro de expressões nesse sentido de desejar algo a alguém, ok? E finalmente, vamos falar do might, né? Para tirar essa dúvida de uma vez por todas, o uso do might, né? O might, ou melhor, o may, além desses outros usos aí que eu mostrei para vocês, ele também pode ser usado para expressar probabilidade, né? Possibilidade. E o might, ele nesse momento ele entra com o mesmo sentido, né? O sentido de expressar
probabilidade, possibilidade de alguma coisa acontecer. Mas aí você me pergunta, quando que eu uso may, quando que eu uso might, né? A única diferença entre eles, quando você está pensando em possibilidade, é que a gente geralmente usa o may com o sentido de uma probabilidade maior e o might com uma probabilidade menor. Eu coloquei essas porcentagens aqui, isso aqui é muito relativo, tá, gente? Mas eu coloquei essas porcentagens só para criar um quadro assim para vocês, né? Para criar uma informação mais concreta, né? Tirar um pouco essa abstração que às vezes acaba sendo difícil da gente assimilar, né? Então, sempre pensa assim, para facilitar, para que você possa aprender isso, pensa que o meio é usado quando você expressa, sei lá, 50% de certeza, né, de que algo aconteça. E o might, 30% de certeza, então é um pouco menos, tá bom? Então, ambos são usados para expressar probabilidade. Exemplo, they may come to the party, ou they might come to the party, né? Eles podem vir para a festa, no sentido de pode ser que eles venham para a festa, né? Ou no sentido de talvez eles venham para a festa. Mais ou menos essa ideia. E outro exemplo, it may rain tomorrow, né? Pode ser que chova amanhã, ou, né? Talvez chova amanhã, e você pode usar it may rain tomorrow, it might rain tomorrow, ok? Ambos vão expressar essa questão, dessa ideia de probabilidade, tá? Só para a gente finalizar, o might, a gente também usa no sentido de indecisão, né? Então, por exemplo, uma pessoa indecisa entre fazer algo ou fazer outra coisa, ela geralmente vai usar o might, né? Por exemplo, I might go to the party or I might stay home. Né? Eu poderia ir para a festa ou poderia ficar em casa, né? I might buy a t-shirt or I might buy a shirt, né? Eu poderia comprar uma camiseta ou uma camisa. Então, o might geralmente é a expressão que a gente usa para indecisões, né? Eu poderia fazer isso ou aquilo sem ter certeza exatamente do que fazer. Então, a gente usa o might no sentido de dizer que algo vai ou não vai acontecer, e que nós vamos ou não vamos fazer alguma coisa, ok? Bom, pessoal, deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. Muito bem. Então, por hoje, acho que é só, né? Já são 6h05. As dúvidas que vocês tenham, vocês podem me enviar por e-mail. Eu vou dar um jeitinho aí de passar o e-mail para vocês. E a gente vai se comunicando, então, daqui para frente, tá bom? Nas próximas aulas. E olhem na plataforma, tá? Verifiquem lá na plataforma do InfoEnem o conteúdo de inglês que está lá. Lá tem algumas videoaulas e tem bastante conteúdo né, em PDF sobre esses assuntos que nós falamos aqui. E eu vou estar sempre subindo esse material, vou estar sempre subindo lá mais conteúdo, tá bom? E qualquer dúvida, a gente vai conversando, tá certo? Muito obrigada e até mais. Até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.